Muito bom dia. Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro, Excelência, Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Família e da Inclusão Social, restantes membros do Governo, Senhores Presidentes e representantes de câmaras municipais, representantes de organizações da sociedade civil, caros colegas do Corpo Diplomático, minhas senhoras e meus senhores, todo o protocolo observado. A apresentação, nesta altura, da Estratégia Nacional de Erradicação da Pobreza Extrema é para nós uma coincidência feliz, uma vez que ontem realizámos a reunião ministerial no quadro da nossa parceria especial entre a União Europeia e Cabo Verde. E temos também aqui hoje a presença de colegas do Serviço Europeu de Ação Externa e da Comissão Europeia, que assim podem testemunhar de forma muito prática a realidade da nossa parceria. E nesse contexto teremos ainda, esta tarde, a oportunidade de conversar com beneficiários do RSI e com técnicos que operacionalizam as políticas sociais em Cabo Verde. A nossa parceria especial baseia-se em valores e princípios partilhados, que incluem a redução da pobreza e a proteção dos mais vulneráveis, a inclusão e o não deixar ninguém para trás. Cabo Verde fez já um percurso impressionante em termos de desenvolvimento nas últimas décadas. E em 2021, dando mais um passo na revisão nacional voluntária dos ODS, o Governo assumiu o compromisso de alcançar a erradicação da pobreza extrema até 2026 e a erradicação da pobreza até 2030. E se já havia um compromisso, há agora uma estratégia com os eixos de atuação e um cenário financeiro definidos. Está assim traçado um roteiro para que Cabo Verde se torne o primeiro país na região a erradicar a pobreza extrema e um exemplo de referência para todo o continente africano. Felicitamos o Governo por mais este passo importante. A responsabilidade é enorme, em particular num contexto global em que observamos os efeitos das múltiplas crises que têm afetado Cabo Verde e o mundo, desde a insegurança alimentar à elevada inflação, elevado desemprego jovem e o risco de aumento de pobreza. Com efeito, apesar de a redução da pobreza extrema a nível global poder ser apontada como um dos grandes sucessos da última década, e em particular em Cabo Verde, dados recentes mostram que a nível global cerca de 70 milhões de pessoas caíram de novo na pobreza extrema em 2020 e a desigualdade aumentou. A apresentação desta estratégia é apenas o início do caminho e, na realidade, começa agora a verdadeira contagem decrescente. É tempo de agir, pois 2026 é uma meta muito próxima. É necessário operacionalizar urgentemente os 3 eixos que foram aqui hoje apresentados e os planos de ação anuais, garantindo o espaço fiscal adequado e os recursos técnicos e humanos necessários. A apresentação de estratégias, planos de ação e roteiros é importante, mas não é suficiente. É necessário pô-los em marcha. A Estratégia Nacional de Erradicação da Pobreza Extrema propõe um quadro de seguimento e avaliação que será necessário aprimorar. É também urgente ter dados mais atuais sobre a pobreza em Cabo Verde e aprimorar as várias ferramentas utilizadas para garantir que se alcançam aqueles que mais necessitam a tempo e horas. Mas acreditamos que os ingredientes de base estão lá. Cabo Verde fez grandes avanços na sua aposta de investir na proteção social não contributiva enquanto mecanismo para reduzir as desigualdades, reduzir a pobreza e a exclusão social e, simultaneamente, contribuir para o crescimento económico, mantendo a resiliência social. Enquanto que apenas 1 em cada 6 pessoas em África são cobertas por pelo menos um benefício de proteção social, em Cabo Verde, em 2020, a proporção da população efetivamente coberta era de 51,5%. Isto reflete uma visão de longo prazo e também lições aprendidas na pandemia Covid-19. Esta estratégia nacional reflete a aposta de capitalizar e expandir o investimento realizado nos programas de proteção social e, em particular, a determinação de alcançar todas as pessoas em situação de pobreza extrema em Cabo Verde e de o fazer através do rendimento social de inclusão, o mais importante programa de transferência de renda que foi já testado e deu provas durante a pandemia. É fundamental manter este foco. As pessoas que vivem na pobreza extrema são as primeiras a lutar contra a sua situação,
se tiverem o apoio e instrumentos adequados para o fazer. E também sabemos que para este grupo de pessoas, o crescimento económico do país não resolve só por si o problema, sobretudo se quisermos cumprir a meta de 2026. Trata-se de pessoas com vulnerabilidades específicas que exigem respostas e acompanhamento também específicos. Um passo importante é também o de desenvolver um mecanismo de feedback e de reclamação independente e isento, como previsto nesta Estratégia Nacional. A criação, no final de 2022, do Fundo Mais, como Fundo para a Erradicação da Pobreza Extrema, com 80% das suas receitas destinadas ao RSI, oferece uma base de sustentabilidade para a inclusão social dos grupos mais vulneráveis, ligando-a simultaneamente ao crescimento económico e a uma redistribuição de riqueza socialmente inclusiva. Eu penso que este, não posso deixar aqui de sublinhar, é um elemento muito inovador desta estratégia e é talvez a peça que faltava no puzzle da proteção social aqui em Cabo Verde, que, como eu referi, tem avanços muito significativos já registados. É importante que a percentagem dos benefícios de concessões e privatizações alocadas ao fundo, que será definida por diploma próprio, seja suficiente para garantir o financiamento sustentável do fundo. Este deve ser operacionalizado quanto antes, por forma a garantir condições para que as transferências sejam efetuadas de forma previsível e pelo tempo necessário. E como disse a nossa consultora, a doutora Mónica, o acompanhamento das famílias, e este acompanhamento anual, penso que também é um elemento importante desta estratégia. As perspectivas de crescimento económico do país, em especial do setor do turismo, fazem-nos acreditar num cenário positivo no que respeita ao espaço fiscal para a proteção social e aos recursos necessários para a implementação desta estratégia nacional. O Cadastro Social Único, como também já foi aqui sublinhado, reveste-se da maior relevância, tendo em conta o seu caráter descentralizado e a promoção da sua municipalização também tem um papel fundamental, pois as políticas sociais são tão mais eficazes quanto mais perto estiverem dos seus beneficiários. Registamos com interesse que a Estratégia Nacional propõe uma série de melhorias ao CSU, nomeadamente para melhorar o seu foco e sistema de feedback. O fenómeno da pobreza é reconhecidamente complexo e exige respostas multidimensionais, assim como uma forte articulação interinstitucional. Registamos que a Estratégia Nacional o teve em conta ao propor atuações em áreas como os cuidados e proteção de crianças e adolescentes, a educação, a formação, o empreendedorismo, a inclusão produtiva, a saúde, a habitação e a segurança social. Esta é uma razão acrescida para se manter o foco e a boa articulação interinstitucional. Caros convidados, excelências, na União Europeia acreditamos que a proteção social é um dos pilares fundamentais para reduzir e prevenir a pobreza ao longo da vida dos cidadãos. Cabo Verde também acredita, como referido no PET. Tal implica políticas e programas destinados a reduzir vulnerabilidades e a redistribuir riqueza e rendimentos, como os que são apresentados por esta Estratégia Nacional. Os ingredientes estão presentes. A expansão dos programas de transferência de renda, a Estratégia Nacional, o Fundo Mais, o Cadastro Social Único e os planos de ação anuais com metas até 2026 são fundamentais e são parte substancial desses ingredientes. Cabo Verde tem potencial para evoluir e expandir os programas existentes e construir um verdadeiro pilar de proteção social para a população cabo-verdiana. Do nosso lado, reafirmamos o nosso compromisso com os esforços para a erradicação da pobreza extrema, que merece uma atenção forte do nosso programa de apoio orçamental. Em 2023, iremos continuar e intensificar o diálogo ao nível técnico e ao nível político neste contexto e continuar a trabalhar com o Ministério da Família e Inclusão Social no sentido de apoiar o fortalecimento do sistema, a sua sustentabilidade e a sua expansão. Termino reiterando a importância do papel de todos e cada um dos atores para se conseguir atingir a meta de 2026. Governo, parceiros de cooperação, municípios, sociedade civil e setor privado, todos são relevantes e todos podem contar com a União Europeia neste objetivo. Tenhamos presente que este é um objetivo que se destina a permitir que todos os cabo-verdianos e cabo-verdianas
tenham acesso a uma vida digna e que nenhum viverá abaixo do limiar da pobreza. Uma causa nobre que merece o nosso empenho coletivo. E gostava só aqui de sublinhar alguns dos dados que pude já aqui ler na Estratégia Nacional e que penso que temos que ter presentes. 37% deste grupo A são crianças, 85% das famílias neste grupo A são lideradas por mulheres. Temos aqui, portanto, um rosto bastante definido do que é a pobreza extrema em Cabo Verde, e esse é um primeiro passo para podermos, em conjunto, erradicar a pobreza extrema. Muito obrigada.